Glória a Deus. Essa oportunidade, querida igreja, nós vamos falar sobre integridade apostólica. Amém. Essa temática, ela vai ao encontro de uma necessidade muito grande de muitos de nós. Porque existem algumas perguntas na palavra de Deus que não foram feitas apenas para ser respondidas por palavras. Existem algumas perguntas na palavra de Deus, irmãos, que elas foram feitas para confrontar a nossa vida. E quando nós lemos esses salmos, no capítulo 15, nos chama a atenção porque se inicia com essa pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Essa pergunta desse Salmo 15, nós podemos observar que Davi não vai perguntar qual a frequência que você vai ao tabernáculo. Podemos ver que ele não fala assim: quem é que conhece a lei? Davi não diz quem ocupa a posição de liderança. Davi, ele não canta ou não pergunta quem prega ou quem exerce o ministério. Mas nós vemos aqui que a pergunta é muito mais profunda: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, nós podemos observar nesse texto: quem pode viver continuamente em tua presença? Aleluia. Quem pode carregar o nome de Deus sem envergonhá-lo? Amém. Quem pode representar o reino de Deus nessa geração, nesse tempo? Então, quando nós observamos esse texto, ele é profundo. Ele vai ao encontro do nosso coração para fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo confrontar cada um de nós. Então, quando nós falamos de integridade apostólica, nós vamos percorrer aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e iremos entender, irmãos, o que Deus precisa trabalhar em nós neste momento. Agora observa que a resposta de Deus a essas indagações, a essas perguntas, é o mais surpreendente que nós encontramos aqui nesse texto. Porque não vai falar dos dons. A palavra de Deus não fala aqui, irmãos, do poder. Não começa falando do conhecimento, mas começa falando, irmãos, sobre o caráter. Porque o texto nos diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta é o quê? Aquele que vive com integridade. Aquele que vive com integridade. Então, nós observamos aqui que nesse texto, irmãos, Deus está aprofundando a dimensão da integridade na vida do homem e da mulher. Nós vivemos uma geração, irmãos, que ela é fascinada por aparência. Jovens querendo ser forte como eu. Vivemos um tempo de muita aparência. As pessoas valorizam muito a visibilidade que elas estão vendo. As pessoas, elas valorizam os influenciadores que estão aí na internet, os seguidores. Valorizam às vezes o altar de uma maneira, vocês entendem como? O fato do status de estar, os resultados. Mas Deus está falando aqui: olha, quem vai habitar nesse tabernáculo, nesse santo monte aqui, é aquele que está íntegro, é aquele que está íntegro, aleluia, é aquele que anda em integridade. Então Deus está à procura nessa pergunta para nós nessa manhã de homens e mulheres íntegros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos, igreja do nosso Deus, que nós estamos vivendo dias difíceis na igreja. Dias em que escândalos, corrupções, manipulação, abuso de autoridade, falta de transparência, conflitos de interesse têm trazido vergonha ao testemunho e ao bom nome da igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Mas o fato é que quando a integridade desaparece, o ministério pode até continuar funcionando por um período de tempo, mas
Mesmo que a estrutura física, os prédios, eles permanecem em pé, os cargos das áreas, das diretorias continuam ali ocupados, o evento acontecendo, os congressos acontecendo, mas a presença de Deus, ela começa a se afastar, porque Deus é um Deus íntegro. A presença de Deus, ela começa a se afastar, porque Deus é um Deus íntegro. Foi por isso que Pedro, ele declarou lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 17. Vamos ler essa passagem e nós vamos agora percorrer a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, 4, 17. Aleluia. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Observe esse texto, igreja do Senhor. Deus sempre começa limpando sua própria casa. Isso é algo poderoso. Deus, ele começa por nós. Olha a responsabilidade que nós temos. Antes de julgar o mundo, a Bíblia nos mostra que ele vai confrontar nós, o seu povo. Antes de corrigir, irmãos, a nossa sociedade, ele vai corrigir a sua igreja. Porque nós estamos nesse processo de transformação. Então a integridade, ela não é de maneira alguma opção para nós, querida igreja. Ela é para nós, irmãos, algo extremamente fundamental para os nossos dias, para a nossa vida. Porque quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai estar no teu santo monte? É uma exigência do reino de Deus para cada um de nós. Então nosso viver cristão, irmãos, iniciar através ali do batismo, nas águas, receber o Espírito Santo, isso é uma bênção, mas exige que nossas palavras, nossas decisões, exige que nossas finanças, nosso relacionamento, os nossos pensamentos, eles estejam, querida igreja, alinhados ao que Deus tem para nós, ao que Deus planejou para nós. Nós precisamos pensar nisso. Por isso, nesse momento, não vamos examinar apenas as lideranças, os pastores, sobre esses que estão aqui, mas nós vamos precisar, irmãos, muito mais além do que as lideranças, as instituições, igreja. Nós precisamos, irmãos, examinar o nosso próprio coração, as nossas próprias atitudes. Porque toda crise que ela aparece, toda crise que ela é pública, você pode observar e notar que ali falhou a integridade e ali começa a rachadura, principalmente no lugar privado, no lugar oculto. O público aparece quando no interior, na integridade, naquilo que é na reserva, naquilo que é no oculto, começa a se romper, começa a rachar. Por isso, a pergunta do Salmo 15 continua ecoando até hoje nos nossos ouvidos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Será que nós podemos ser esses que podemos habitar no tabernáculo porque há integridade em nós? Será que nós estamos andando de forma correta? E aí nós vamos para um primeiro ponto aqui a ser analisado. O que seria essa integridade, na verdade? O que seria integridade? Então, antes de entendermos essa existência de Deus, nós precisamos ver o significado aqui desse termo. E aqui no Salmos mesmo 15, esse termo do hebraico, irmãos, é uma palavra chamada tamim. Tamim. Então, essa palavra ela vai percorrer vários textos aqui no Antigo Testamento. E ela vai nos mostrar que essa palavra tamim, ela representa essa integridade que Deus deseja. Então, quem habitará no teu tabernáculo? A resposta é aqueles que têm o tamim. Ou seja, aqueles que têm um coração, quando nós traduzimos isso, inteiro. Aleluia. Um coração inteiro. Quando nós falamos de inteireza, nós estamos falando de algo completo. Quando nós falamos de algo completo, nós estamos falando de algo que não tem rachadura, de algo que não tem duplicidade, de algo que é sem máscaras,
de algo, irmãos, que é uma versão que ela é pública ou privada, sendo a mesma coisa, não tem alteração, ou é no oculto, é no privado, também no público, a mesma coisa. Mas quantos de nós podemos, muitas vezes, querida igreja, estar dividido, estar com pensamento em duplicidade, estar com o nosso coração não mais inteiro, e vamos perdendo o brilho, vamos perdendo a essência, vamos perdendo o prazer das coisas espirituais, vamos se esfriando. Então, dentro dessa perspectiva da palavra de Deus aqui no Salmos 15, diante dessa palavra também, a integridade, ela pode ser então dividida aqui em 5 dimensões impactantes para cada um de nós. Então você precisa o quê? Primeira dela, inteireza. Você está inteiro diante de Deus? Seu coração é totalmente dele? Ou é só parte? Segunda dimensão que nós podemos observar, sinceridade. Eu sou sincero diante de Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. A terceira característica que nós vemos aqui dessa dimensão é a coerência. Ele fala, mas ele faz. Ele é coerente. Ela é coerente naquilo que ela fala. A quarta coisa, aí demonstra a retidão. Ele é exatamente aquilo. Ele é reto. O quinto é porque ele é maduro espiritual. Ele chegou no nível que esse caminho, essa integridade, o faz realmente habitar nesse tabernáculo. E aí, amados irmãos, quando nós vemos o texto na palavra de Deus, em Mateus, lá no capítulo 6, versículo 21, nós encontramos algo que começa a revelar sobre a integridade do homem. Observe esse texto, vamos ler. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia. Observa só esse texto da palavra de Deus. Jesus não está falando apenas sobre dinheiro. Às vezes nós levamos nessa perspectiva. Mas Jesus não está falando somente de dinheiro. Ele está falando sobre direção. Olha, aonde está o teu coração? Isso está a tua direção. Você nessa manhã, você pode observar onde é que está o teu coração nessa manhã. Talvez você possa estar com o seu coração em muitos pensamentos, em muitas preocupações. Mas isso vai determinar qual é a direção que nós estamos tomando. Por isso que esse texto não diz apenas sobre a questão financeira, a questão do dinheiro. E aquilo, amada igreja, que governa o seu coração, ele governa a tua vida, o teu futuro, ele governa você por completo. Então logo depois de Jesus declarar isso, olha Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, um coração dividido jamais vai poder o que? Produzir uma vida íntegra que agrada a Deus. Se o coração estiver dividido, não tem como, porque ou é um ou é outro. Amém. Ou é um ou é outro. E o nosso coração muitas vezes ele está dividido entre dois pensamentos. E nós estamos muitas vezes servindo a muitas outras coisas e deixando Deus em segundo plano na nossa vida. E você acha que isso vai dar certo um dia? Não vai dar certo. O coração dividido não é um coração íntegro. Porque integridade significa servir o quê? O único e verdadeiro Deus. E nós sabemos quem Ele é, Jesus Cristo. O meu coração precisa ser inteiro para Deus. O meu coração precisa ser entregue totalmente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, nós podemos perguntar nessa manhã: como saber se nós estamos alinhados a Deus? Nós podemos perguntar qual o padrão de Deus. Glória a Deus. Nós podemos também perguntar quem é que define o que é reto, o que é torto. Nós podemos perguntar
se é a cultura que determina os padrões. Nós podemos perguntar se é a política desse tempo que nós estamos vivendo, já em 2026, com tantos conflitos aí, que determina as coisas. Nós podemos perguntar se são as redes sociais, seus influenciadores que estão criando os padrões. Ou será que é a opinião dos outros, a opinião pública dos amigos? Claro que não. Nada disso define o grau de padrão que nós temos. E nós sabemos que Deus nos mostra esse padrão através de um texto que eu fico muito admirado no profeta Amós. Vamos ler esse texto, Amós no capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 8. Olha o padrão de Deus. Em seguida o Senhor me fez ver, mas isso, o Eterno com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído sobre o rigor de medidas exatas. Glória. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo, Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Esse texto, ele mexeu muito comigo. Quem trabalha na construção civil, já vê alguém trabalhando na construção civil, já percebeu que existe o prumo. Agora está mudando um pouco devido à tecnologia, né? Mas os pedreiros usam o prumo. É aquela linha, geralmente um barbante bem mais grosso, embaixo algo bem pesado, e ele começa a levantar as paredes, e ele então, ao levantar as paredes, ele coloca o prumo para ver se a parede ela está reta, se a parede ela está correta. E quando eu estava lendo essa porção da palavra de Deus, eu vejo que existe um padrão de Deus, um prumo de Deus, irmãos. E esse prumo, irmãos, Deus está revelando aqui, é que o coração daquele povo se achava que estava reto. E Deus falou: olha, deixa eu trazer o prumo para mais perto de vocês. Aquele povo, irmãos, ele achava que estava correto, e Deus, deixa eu trazer esse prumo para poder alinhar vocês e mostrar. Então o prumo aqui, irmãos, ele vai realmente revelar o que está torto, o que está errado. E aqui está uma das maiores tragédias espirituais. O muro, irmãos, ele precisa estar aprumado. Mas a nação do povo de Deus, eles não queriam estar alinhados. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus para nos alinhar, e nós ignoramos a palavra de Deus e saímos da mesma forma, ou até piores da igreja. Porque o nosso coração, ele já não está mais inteiro para com Deus. Ele já não mais tem a reverência, o respeito. Ele já não mais se agrada das palavras que corrigem. Então, da mesma forma, Deus, irmãos, Ele não vai ajustar a palavra dEle à nossa vida. Não, esse irmão quer ouvir uma coisinha melhor. Deixa eu ajustar a palavra minha para ele poder ter o seu coração agora confortado. Misericórdia. Não vai mesmo. Nós que devemos ajustar a nossa vida à sua santa palavra. Amém. Amém. A palavra é verdade, a palavra é poderosa, e é eu que tenho que falar, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me acertar, Amém. eu tenho que me alinhar. Mas quantas vezes nós só queremos ouvir o que agrada? Queremos ouvir o que traz prazer no nosso coração. Mas tem coisas, irmãos, que elas vão na nossa alma. Elas vão confrontar a gente na parede e falar: olha, você se endireita, você se corrige, você se coloca na posição que agrada a Deus. E quantas vezes nós vamos ter, irmãos, que ouvir palavras que elas serão duras ao nosso coração, mas elas irão produzir para nós um efeito tão poderoso, tão glorioso, aleluia, que nós vamos dar testemunho daquilo que Deus transformou na nossa vida e fez através do dia em que eu ouvi e que meu coração ele se humilhou diante de Deus, e o Senhor então, aleluia, trabalhou no mais profundo da nossa vida. Nós temos irmãos e irmãs, claro,
no Antigo Testamento que são modelos para nós. Então, depois de nós entendermos o que é integridade e de nós sermos confrontados por esse prumo de Deus na nossa vida, surge uma pergunta muito importante. E eu sempre vou estar aqui nos estudos fazendo perguntas. A gente está com uma classe de pregadores lá em Brasília, junto com outros irmãos de outros estados, todas as quartas-feiras, de 15 dias. E as perguntas são fundamentais para esclarecer. Então, quando eu pergunto aqui, didaticamente, eu quero que nós venhamos buscar para nós tanto a interrogação como a resposta para aquilo que a gente precisa. Então, uma das perguntas que me chama a atenção para nos falar aqui desse texto da palavra de Deus sobre esses homens, mulheres no Novo Testamento, que eles agiram de forma íntegra, é que realmente é possível viver com integridade, mesmo em uma geração corrompida? É que é. Eu estava pensando nessa pergunta, porque a gente trabalha com adolescente, trabalha com jovem, e eles vão perguntar para a gente. E muitos já me perguntaram: pastor Estênio, os tempos mudaram. Já ouviram isso? Hoje é impossível ser totalmente correto. Eu já ouvi isso. Todo mundo faz, pastor. Lá na escola, lá no trabalho. Queima ele. Se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Não vou entrar no grupo. Já ouvi isso? Mas quando nós, irmãos, abrimos a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus sempre preservou homens e mulheres íntegros no meio dos ambientes mais corruptos e ambientes, irmãos, mais terríveis da história. Aleluia. Glória a Deus. Então a integridade, ela nunca vai depender do que está acontecendo lá fora. A integridade nunca vai depender da cultura, nunca vai depender dos problemas sociais. Nunca. Ela sempre dependeu, irmãos, do temor de Deus no nosso coração. Aleluia. Do temor de Deus dentro de nós. E o que acontece? O problema, ele é muito mais grave porque ele diz muito mais respeito a nós perdemos o temor a Deus. Nós estamos perdendo a reverência e o respeito às coisas de Deus, irmãos. Verdade. Então, entre as páginas aqui do Antigo Testamento, encontramos aqui verdadeiras joias, como a gente conversa com os nossos estudantes lá de homilética. Joias preciosas aqui. E eu quero compartilhar uma delas, por mais que os irmãos, eu creio que eles saibam. Então, essas joias aqui vai manifestar integridade na prática. Vamos observar aqui pelo menos 4 homens no Antigo Testamento. Eu creio que o nosso tempo vai nos permitir isso. Então, nós vemos homens que viveram em épocas distintas, diferentes, períodos diferentes, momentos diferentes, mas tinham algo em comum. Glória a Deus. Todos decidiram permanecer alinhados ao prumo de Deus e manter-se íntegros, mesmo diante de todo o caos, mesmo diante de todas as dificuldades. Então, primeiro exemplo que nós temos, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Jó. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, versículo 8. Pode ler, por favor. Jó 1 e 8. Indagou-lhe então Iavé: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma outra versão da que eu estou aqui que diz: então o Senhor perguntou a Satanás: observaste meu servo Jó? É uma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, ou seja, um homem que está no prumo, amém? Um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Observe algo que eu acho magnífico nessa passagem. Quem faz essa declaração não é um amigo de Jó. Quem faz essa declaração
não é um familiar de Jó. Aham. Quem faz essa declaração não é um admirador de Jó. Quem faz essa afirmação, irmãos, é o próprio Deus. Aleluia. E aqui muda tudo. Deus poder olhar para cada um de nós, igreja, e poder falar: ali vai um homem, uma mulher íntegro que se desvia do mal. Um homem, uma mulher íntegro que se desviam do mal. Isso muda tudo. Isso faz ser tudo diferente. O maior elogio que Jó recebeu da parte de Deus, irmãos, não foi sobre a sua riqueza, não foi sobre a sua influência naquele tempo, porque nós sabemos que ele tinha grande influência. Não foi sobre a quantidade do rebanho que ele tinha, porque ele era muito rico. Não foi sobre a posição social que ele tinha. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que a maior característica, o maior elogio da parte de Deus sobre ele foi sobre a sua integridade. Ou seja, as coisas não interessavam para Deus. Elas eram apenas resultado daquilo que ele era no mais profundo da vida dele. E quando nós falamos sobre integridade apostólica, esse primeiro exemplo para nós nos traz, irmãos, a compreensão daquilo que Deus precisa na vida de cada um de nós. Uma vida correta. Deus, irmãos, não disse: você viu como Jó, ele é rico? Deus, irmãos, disse o quê? Você viu como Jó é íntegro. Mas Satanás fez ao contrário, não foi? Ele é assim, Deus, porque você dá tudo para ele. Satanás via a riqueza, via as coisas terrenas, mundanas. Mas Deus viu o quê? A integridade. Às vezes nós olhamos só o materialismo, não é? E Deus está olhando o quê? A integridade no coração. Então aqui nos ensina a verdade muito poderosa para cada um de nós. O céu, irmãos, ele sempre vai valorizar o quê? As coisas espirituais. O céu sempre vai valorizar as coisas que são diferentes dessa terra. O mundo, claro, vai pedir o seu sucesso, vai pedir a sua fama. Esse é o mundo. Mas com Deus é diferente. Deus mede, irmãos, o nosso sucesso, vamos dizer assim, pelo nosso caráter. Deus olhou o caráter além de Jó e falou: esse daí é íntegro. Então, existe duas situações que elas muitas vezes se confundem. Uma delas é a reputação. E a outra delas é a integridade. Por quê que existe uma diferença fundamental entre reputação e integridade? Porque reputação é o que as pessoas pensam de você. Isso é reputação. Aí nós, nesse momento, né, a gente está em Brasília, num ambiente muito político, né? Então, cada um ali tenta agora, nesse ano eleitoral, se portar de tal maneira que a sua reputação não seja manchada. Mas quando nós falamos de integridade, integridade é o que Deus sabe de você. E o que Deus sabe de você? E o que Deus sabe de mim, igreja? Isso aí é integridade. A reputação é diferente. A integridade é o que Deus está olhando de mim, para dentro de mim, e quem tenho sido eu, diante de Deus. Aleluias. A reputação pode ser construída, como eles fazem aí, através do marketing digital, um vídeo bonitinho, se defender através de acusações. Mas a integridade, irmãos, ela não pode ser assim, jamais vai ser assim. A integridade, ela só pode, irmãos, ser construída através da verdade. Conhecereis a verdade. Ela precisa ser a verdade. A nossa vida precisa ser a verdade. A nossa vida precisa ser a verdade, principalmente nesses últimos tempos que vivemos aqui nessa terra. Louvado seja Deus. A reputação, ela depende realmente da opinião das pessoas, o que as pessoas vão dizer. O que as pessoas estão comentando. Isso é reputação. Mas a integridade, irmão, depende do meu testemunho. Daquilo que realmente eu tenho sido. Diante de Deus. Muitas pessoas estão aí tentando proteger a sua
reputação. E não ser manchada. Mas já observou que poucos querem proteger a sua integridade? Porque a integridade muitas vezes é aqui, ó, no secreto. Ninguém está vendo. Por isso, a verdadeira integridade, irmãos, ela sempre vai refletir da vida da pessoa para o meio externo. Sabe como? Não nos momentos bons, mas nos momentos de crise. Nos momentos de adversidade, realmente será transmitida a verdade dos fatos sobre nós. Não é nos dias bons, mas nos dias difíceis. Por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque nós, quando olhamos aqui Jó, irmãos, nós vamos ver que Jó perdeu seus bens, sabemos disso. Jó perdeu seus servos. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu o prestígio que ele tinha lá no lugar onde ele vivia, no seu âmbito social. Mas não perdeu o temor a Deus, mesmo diante daquelas crises, mesmo diante daquelas lutas e provações, ele permanece o quê? Temendo a Deus. Então, diante das lutas, das provações, se revela a integridade verdadeira. Não nos momentos bons. E que quando Satanás ataca tudo ao seu redor, descobre que não conseguia trocar aquilo que estava dentro do coração de Jó. Tem um lugarzinho especial que não podia tocar no coração de Jó. Podia atacar em volta. Mas havia um mecanismo potencial, forte, que sustentava, que fundamentava a vida de Jó no plano de Deus, e aquilo ali Satanás não conseguia atingir. Porque a integridade não é aquilo, irmãos, que você tem, pode tirar. A integridade é aquilo que está dentro do teu coração, diante de Deus. É aquilo que você continua sendo de todas as coisas. É aquilo que você continua sendo quando as coisas estão erradas. É aquilo que você está sabendo sobre você. E você permanece prostrado diante de Deus, falando: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Ele vive. E se ele vive, irmãos, nós podemos seguir. Deus, eu não tenho mais nada. Deus, eu tenho perdido tudo. Mas o meu coração, a minha vida continua, Deus, em pé diante de ti. Continua firme no Senhor. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos, continue comigo aqui. Então, se Deus nos ensina sobre integridade na adversidade que ele estava passando, Abraão, irmãos, ele vai nos ensinar agora sobre a integridade na entrega dele. Olha o texto, irmãos, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Vamos falar um pouco aqui de Abraão, irmãos. Observa só esse texto. Em alguma versão vai dizer: anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito ou íntegro. Ela é a mesma palavra que eu tinha citado aqui há pouco. Tamim, lá do Salmos 15. Tamim, integridade. Então Deus está falando agora com Abraão, dizendo: eu sou Deus poderoso, ande na minha presença e ser perfeito, e ser íntegro. Então esse termo aqui é exatamente assim: Abraão, eu preciso você inteiro. Eu preciso de você completo. Eu preciso de você sem divisão. Eu preciso de você sem duplicidade. Eu preciso de você.
É isso que Deus está pedindo de mim, de você. É isso que Deus está pedindo de Abraão. Deus, irmãos, não estava exigindo perfeição real nesse sentido de perfeito, porque nós sabemos que do original é integridade. Pois Abraão já havia cometido vários erros, já havia falhado, já tinha tomado decisões precipitadas, nós sabemos disso. Mas Deus está pedindo algo mais profundo na vida dele. Eu creio que Deus, nessa manhã, está pedindo algo mais profundo na nossa vida. E eu preciso de você por inteiro. Eu preciso de você com a entrega total. Eu preciso que você se entregue por completo. Por completo. Igreja, nós que estamos aqui. Se nós olharmos à luz da palavra de Deus, será que nosso coração está totalmente entregue? Deus está pedindo a você nessa manhã. Eu te quero por completo. Eu não quero você só em parte. Eu quero que você tenha uma entrega total. Irmão, se nós fizermos isso, eu creio que a partir desse momento, muitas coisas vão começar a mudar. Muitas coisas vão ser diferentes para nós. Porque talvez você está tão dividido com tantas coisas aí fora. E você perdeu agora o propósito principal da sua vida. Aquilo que Deus tem confiado a você, como já tem ministrado aqui. Mas chegou uma hora, irmãos, que ao ser confrontado com essa palavra, irmãos, nós podemos olhar que Deus está falando conosco. Eu preciso ter uma entrega total. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão, pare de viver uma vida parcial. Vamos viver a vida completa para mim. Pare de me obedecer, Abraão, apenas as vezes são fáceis e confortáveis para você. Eu quero que você me obedeça por totalidade. Eu preciso que você seja fiel a mim por completo. Abraão, preciso que você entregue tudo. Aleluia. Eu preciso que você por completo. Eu não quero você só um pedacinho. Eu quero você por inteiro. Deus está falando contigo. Deus te quer por inteiro, irmão. Não quer só um pedacinho de você. Ele quer teu coração por inteiro. O coração completo. Aleluia. Vamos para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Por isso nos deparamos com um grande problema nessa geração. Muitos querem a salvação, nós sabemos. Muitos querem a salvação. Mas poucos querem Jesus como seu único e suficiente Senhor. E quando nós falamos único e suficiente Senhor, é porque é o Senhor da vida e o único. Não está dividido com dois senhores. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem submeter a Deus, irmãos. Querem as promessas de Deus, mas não querem, irmãos, obedecer. Estamos vivendo isso, um conflito desse tempo. Mas Abraão nos ensina, irmãos, que a integridade é quando Deus, ele governa todas as áreas da nossa vida. Então, quando Deus está aqui dizendo assim, olha, entrega tudo, Abraão. Ou seja, deixa eu governar todas as áreas da sua vida. E como isso é maravilhoso. Quando Deus, irmãos, ele pega cada um de nós e fala, eu governo tudo agora. A tua vida entregue a mim, deixa que eu governo. Deixe que eu faço. Aleluia. Deixe que agora é comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar sequência aqui à palavra de Deus. Então agora, irmãos, nós vamos encontrar um homem que ele permanece firme quando toda geração vai se corromper. E esse homem, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, é Noé. Vamos abrir nossas Bíblias agora. Então, em Gênesis 6 e 9, vamos fazer essa leitura. Vamos falar um pouco de Noé. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade.
com suas práticas malignas. Ok, obrigado, tá bom. Olha, quando nós falamos de Noé, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Noé era um homem justo e íntegro. E a Bíblia diz que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, a Bíblia diz que andava com Deus. Então, olha só, no meio dos seus contemporâneos, da sua geração, do seu tempo, e nós sabemos que estava aquele estado, um estado onde nada era feito a quem queria se portar realmente íntegro, mas é diante de todo aquele caos que Noé está lá mesmo, isoladamente, o quê? Se mantendo íntegro. Então, quando Deus passa os olhos sobre a terra, enquanto está passando os olhos aqui nesse teatro, Deus está olhando e Deus começa a olhar. E encontra quem? Encontra Noé aqui nesse lugar. Encontra homens e mulheres íntegros. Fala, opa, aleluia, eu preciso manter aqui. Ia destruir tudo, mas não posso. Existe alguém que é diferente aqui. Vocês estão entendendo? Existe alguém que é diferente aqui, porque há nele o quê? Um coração íntegro. Um coração íntegro. Aleluia. E no contexto que ele estava vivendo, violência, irmãos. Nos dias que ele vivia, corrupção para todo lado. Imoralidade. Rebeldia daquele povo. Era uma sociedade completamente longe de Deus. Fora do caminho do Senhor. Mas em meio a essa geração Noé permanece íntegro. Fiel a Deus. Glória a Deus por isso. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com o perigo de normalizar o pecado. Pois o maior perigo, irmãos, não é apenas quando o pecado ele aparece. O maior perigo é quando ele se torna normal. Esse é o maior perigo. A geração de Noé havia se acostumado com o erro. Será que nesse tempo a gente está normalizando o errado? Normalizando o pecado? A ponto de até começar a questionar a igreja, a palavra, para poder normalizar o erro? E normalizar o pecado? Porque na época de Noé ninguém mais via problema. Estava tudo bom. Casava, se dava em casamento, não é porque o problema é o casamento, mas é porque eles estavam tão distantes, vivendo uma vida tão longe de Deus, tão dividida, que eles estavam pensando nas outras coisas. Seguia a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo, ou seja, estava tudo aos seus olhos normal. Ninguém mais incomodava com erro, com pecado. Não, não pode fazer isso. Não, não pode mais cometer isso. Não, tudo estava sendo normal. Será que é semelhante aos nossos dias, igreja? Será que isso está de uma forma até singela e muitas vezes até mais abrupta acontecendo nos nossos dias? As pessoas querendo se impor e se posicionar, irmãos, para defender coisas erradas, coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas continuou alinhado ao prumo de Deus. Aleluia. Mantém o prumo de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Igreja, nós precisamos tomar muito cuidado pelas interferências malignas que tentam entrar no nosso meio. Porque os dias são semelhantes. Muitas práticas erradas já não causam mais espantos em muitas igrejas, inclusive as nossas. Tá normal. Tá normal. Desonestidade financeira dentro da igreja. Lá fora a gente sabe que é corrupção para todo lado. Mentiras. Pirataria. Você sabe o que é pirataria? Traz um monte de coisa pirata para dentro da igreja, né? Corrupção. A prática mundana e terrível, às vezes dentro da igreja. Manipulação. Plágio. E assim vai, né? O repertório é grande. E tudo isso tem sido o quê? Normalizado. Tipo assim, agora pode.
Não, ninguém está falando nada, deixa quieto. Mas Deus, irmãos, continua procurando o quê? Homens e mulheres com o mesmo desejo de ser íntegros. De andar o que? Na condição contrária do mundo, irmãos. Porque se a gente andar na condição e na direção do mundo, nós estamos perdidos e Deus já não governa mais a nossa vida. Não é verdade? Então, a integridade aqui de Noé, irmãos, nós precisamos analisar o texto. Noé, ele se separa daquela corrupção, daquele erro, daquilo que era realmente desagradável aos olhos do Senhor, e ele, com isso, ele faz uma proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas por quê? Primeiro, ele anda o quê? Na direção de Deus, e Deus agora governa o coração dele, e agora ele traz proteção sobre a sua casa não vai perecer por causa da fidelidade dele. Glória a Deus por isso. Vamos seguir aqui avante, amém? Vamos aqui. Existe uma área, irmãos, onde a integridade é frequentemente mais testada. Olha só. Vamos lá. Neemias, acompanhe comigo. Eu vou falar sobre a integridade na liderança, tá? Dentro aqui do Antigo Testamento ainda. Vamos falar de Neemias. Vamos ler aqui um texto em Neemias capítulo 1, versículo 4. Sucedeu quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. Obrigado. Glória a Deus por isso. Irmãos, olha, no nosso tempo, nunca foi tão testada a integridade, irmãos, no exercício da liderança. Muitos aqui lideram algum departamento, algum ministério, igrejas, ajudam, cooperam. E nunca foi tão assim tentada essa área. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia nos mostra aqui em Neemias, irmãos, a vida dele. É uma das maiores aulas que nós temos de liderança. Geralmente, quando a gente vai falar de liderança espiritual, né, no IBA, nós reportamos para Neemias e falamos sobre Neemias em diversas vezes. E ele não foi apenas um homem de oração, porque se nós observarmos, quando ele ouviu aquela notícia dos seus irmãos que estavam passando por grande dificuldade, ele vai orar. A Bíblia mostra lá o período, se a gente for analisar cronológico, ali de 3 a 4 meses orando, buscando a direção de Deus para ver o que ele iria fazer. Ele era um homem de oração. Mas ele foi um grande gestor, um grande administrador, um governador naquele período. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele foi um grande líder, publicamente. Ele realmente rompe com uma bolha que havia naquele período de grande dificuldade para a nação do povo de Deus. E ele coloca ali um posicionamento muito firme na direção de Deus. E exatamente por isso, irmãos, nós encontramos aqui a integridade na vida de Neemias. Porque foi tão impressionante essa integridade que começa a mudar os aspectos na vida de todo aquele povo. Mas por que isso acontece? Exatamente por 2 motivos que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Um deles é porque realmente ele busca Deus em primeiro lugar. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer ação, está ele lá, buscando primeiro Deus, antes da estratégia. Buscando a orientação de Deus antes do planejamento. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele sentou, ele chorou, ele passou dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Um outro motivo, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus, é que, diante de tudo aquilo que ele precisava executar, ele deveria renunciar. E a renúncia, ela nunca é fácil, porque ela exige de nós entrega. E ele precisava renunciar pelo menos 2 coisas. A primeira, ele tinha que renunciar ao palácio onde ele estava, porque ele tinha um cargo muito importante de confiança extrema. E ele deveria abrir mão agora daquele cargo. E sair daquele local onde ele estava, um palácio, para ir para uma região agora que estava totalmente destruída e passando grande dificuldade. Pessoas lamentando, chorando, credulidade, problemas de diversas áreas. E ele deveria ir para lá. E ele foi.
Ele renunciou a esse primeiro aspecto. E o segundo aspecto que ele precisava renunciar é porque lá, naquela cidade onde ele estava, para reconstruir aqueles muros, ele iria receber algo que a Bíblia nos mostra, irmãos, como o pão do governo, ou o pão do governador. Era basicamente, irmãos, impostos, benefícios que ele poderia receber ali do povo, enquanto ele estivesse naquela jornada. E ali era totalmente legalizado. Você podia receber o pão do governador. Você tinha esse direito. Até porque você está aqui governando. Era algo instruído, institucional. Não tem nada ilegal. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que Neemias, ele vai decidir abrir mão desse direito. Eu não quero o pão do governador. Vamos ler aqui Neemias capítulo 5, versículo 14, só para esclarecermos melhor. Neemias capítulo 5, versículo 14. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Ok. Irmãos, os governadores anteriores, eles haviam usado o cargo para se enriquecer. Os governadores anteriores exploravam o povo. Os governadores anteriores exigiam imposto abusivo sobre esse povo. Eles estavam sobrecarregados, irmãos, e sobrecarregava aqueles que estavam ainda mais pobres. Mas Neemias, ele recusa-se a agir da mesma forma. E isso é integridade. O meu povo já está sofrendo. E por que eu vou ser um peso para eles? O meu povo já está passando necessidade. Por que eu vou ser um obstáculo para eles? Neemias nos ensina então no fundo, irmãos, desse texto, que me chama muito a atenção. Então, nem tudo, irmãos, que é legal, necessariamente ele vai ser saudável para a nossa vida espiritual. Tem coisas que são legalizadas. E isso vai ser legal? Tem país que legaliza o uso de droga. E aí? É legal? É bom? Mesmo legalizado? Nem tudo que é permitido também a Bíblia diz que convém. E nem tudo, irmãos, que nós podemos fazer, devemos fazer. Então ele vai trocar o quê? Os privilégios que ele tinha como governador. E ele vai trocar privilégios, sabe por quê? Serviço. Onde é que eu vou servir mais? E isso é ministério. Ministério é serviço. Onde é que eu vou servir mais aqui? Não, mas Neemias, você veio aqui, você tem uma posição, você tem um status aqui, você pode se portar como governador aqui, você tem direito legal aqui por diversas coisas. Mas não, irmãos, ele vai agora, irmãos, trocar esse privilégio por serviço. Ele vai trocar, irmãos, do conforto que ele tinha, ele vai correto e construir os muros que estavam destruídos. Diante disso, irmãos, qual é o segredo da sua integridade? Neemias 5,15. Mas eu não procedi assim por causa do temor de Deus. Neemias, você podia fazer tudo isso, mas eu não procedi assim por causa do temor de Deus. Eu não vim para ser um peso, eu vim para ser um ajudador, eu não vim para ser um peso, para reanimar vocês. Nós construímos isso, então está destruído. Igreja, eu quero que sabe que sabemos na nossa igreja. Meus irmãos, Deus está levantando pessoas íntegras, idôneas, que não amam o poder, mas amam e temem a Deus, para fazer a diferença nesse tempo, para restaurar a igreja que está danificada, restaurar aqueles de igreja como nós, aqueles que estão sofrendo nesses últimos tempos. Neemias agiu diferente, irmãos. Ele temia Deus, ele temia Deus. Infelizmente,
esse mal terrível de normalização, ela chega às lideranças. E as próprias lideranças, se elas não tomarem cuidado, perdem o temor a Deus. E quando elas perdem o temor a Deus, igreja, é terrível. Porque enquanto líderes, eles são controlados por ganância, Neemias era controlado, irmãos, pelo temor a Deus. Enquanto eles perguntavam, o que eu posso ganhar com isso aqui? Neemias estava perguntando, irmãos, como posso agradar a Deus fazendo isso aqui? Aonde você estiver, você se o que eu posso fazer a Deus para te agradar? Aqui nesse lugar onde eu estou, nesse lugar onde eu estou, na pastor que eu estou, esse Deus vai ser algo para te agradar. Então, nessa perspectiva aqui na palavra de Deus, irmãos, nós vemos que o temor a Deus funciona como uma espécie de órgão de controle interno. Quando nós tememos a Deus, irmãos, nós temos um regulador dentro de nós que nos mantém íntegro. Mas quando se perde esse órgão de controle interno, esse regulador dentro de nós, tudo é normal. Já não tem mais peso de consciência. Já não tem mais, irmãos, discernimento espiritual. Mas o homem íntegro, ele continua correto, mesmo quando ninguém está olhando. Lá longe, ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Mas eu continuo íntegro. Eu continuo buscando a Deus. Mas ninguém me vê. Mas Deus me vê. Deus me vê. E o que importa é o que Deus que me vê. O que Ele está achando de mim. Aleluia. Porque existe dentro de nós, então, o temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, você lembra desse texto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a chave da sabedoria. É o princípio. Então, a verdadeira integridade, irmãos, nasce do mesmo medo de ser, não nasce do mesmo medo de ser descoberto, né? De ser encontrado. E isso não é a verdadeira integridade. Porque a integridade, ela não tem medo de ser descoberto. Nasce o quê? Da consciência de que Deus está me vendo. Deus está me vendo, por isso que eu sou íntegro. Não adianta eu esconder, porque Deus está me vendo. Então, irmãos, por isso que quando nós olhamos a vida de Jó, de Abraão, de Noé, de Neemias, aqui no Antigo Testamento, nós encontramos aqui 4 ensinamentos poderosos para nós guardarmos essa manhã que está voltando à noite. E a primeira coisa que nós entendemos que Jó nos ensina, irmãos, sobre a integridade, o que? Nas adversidades. Estou passando adversidade, mas isso não me impede de ser íntegro. Pelo contrário, pela dificuldade que eu estou passando, é onde vai aparecer realmente o estado do meu coração. Segunda coisa que nós podemos observar sobre Abraão. Abraão nos ensina a integridade na entrega o quê? Completa. Totalmente de Deus. O nosso terceiro ensinamento aqui na palavra de Deus sobre Noé que nós falamos. Ele ensina o que? A integridade mesmo diante da pressão social. Para que você está construindo essa arca? Você está maluco? Não está chovendo, não está chovendo. Mas tá, Deus falou, está falado. Eu vou cumprir o que Ele pediu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto ensinamento aqui é sobre Neemias. Integridade, irmão, no exercício, a liderança. Mesmo liderando, diante de dificuldades, permanece íntegro. Então, ao estudarmos a vida desses homens aqui no Antigo Testamento, nós vemos, com certeza, homens extraordinários. Homens que permanecem, irmãos, firmes diante de toda a corrupção do tempo que eles estavam vivendo. Mas todos eles tinham, pelo menos, 2 características aqui em comum. A primeira delas, eles eram íntegros, claro. E a segunda, eles tinham suas falhas. Eles tinham suas falhas. Todos falharam em algum momento, irmãos. Noé se embriagou. Abraão mentiu sobre Sara. Jó precisou ser corrigido por Deus. Neemias, com certeza, na sua natureza humana, teve falhas.
Mas por mais admiráveis que eles sejam, irmãos, nenhum deles aqui é um padrão definitivo para nós. Nenhum deles ainda é o padrão definitivo. Mas todos apontavam para um padrão, aleluia, muito maior. Aleluia. Toda a Bíblia está construída sobre essa verdade. Homens e mulheres fiéis, mas tinham suas falhas, mas eles não são, no final, uma cópia do qual nós devemos seguir por completo. É um exemplo para nós, mas a indicação do coração deles estava apontando para um caminho ainda maior. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque que é perfeitamente em os seus pensamentos, em todas as suas palavras, em todas as suas intenções, em todas as suas ações, nós encontramos somente um nome: Jesus Cristo. Nosso modelo supremo de integridade absoluta. Aleluia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. E não cometeu pecado algum, Aleluia. nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Aleluias. Aleluias. Se nós temos um modelo perfeito a ser seguido, nós se encontramos aqui. A partir daqui nós vamos adiante na palavra de Deus, irmãos, porque nós encontramos agora o quê? Pedro, irmãos, que conviveu diariamente com o Mestre Jesus. Durante aproximadamente 3 anos e meio. Ele viu o irmão Jesus cansado muitas vezes. Ele vai ver Jesus, irmão, sendo perseguido muitas vezes. Ele vai ver sendo Jesus pressionado muitas vezes. Ele vai ver Jesus sendo traído, sofrendo. Mas, irmãos, afinal de tudo, ele dá esse lindo testemunho aqui. Não se achou falsidade alguma em sua boca. Ou seja, ele passou por tudo isso aí. E muitos de nós talvez não aguentaríamos. Iríamos, irmãos, ter outra atitude, outra característica. Mas ele não. Nada se encontrou de falsidade na sua boca. Não se encontrou nenhuma mentira. Não se encontrou nenhuma manipulação da parte de Jesus. Não se encontrou uma vida dupla. Não se encontrou hipocrisia na boca dele. Não se encontrou máscara nele. Ele é exatamente isso daí. A verdade absoluta. Ele é isso, no monte orando, ou aqui na cruz. Ele é exatamente isso. Ele é a verdadeira integridade. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso, igreja. Deus Todo-Poderoso. Ninguém foi mais pressionado que Jesus, igreja. Deus, no capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Jesus, glória a Deus. É isso, igreja. A verdadeira integridade não é revelada nos dias fáceis, não. É revelada sobre as pressões. É quando Jesus está sendo pressionado de todas as partes, irmãos. Lá está ele, íntegro, correto, seguindo o plano maior de salvação de cada um de nós, aleluia. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, observe algo extremamente forte aqui, marcante nesse texto, irmãos. Jesus, ele foi tentado, mas nunca negociou os seus princípios. Ele não negociou seus princípios. O inimigo levou ao cume do monte. O inimigo levou para que ele pudesse ali fazer alguma coisa que fosse errada, mas ele não negociou seus princípios. E nós, irmãos, será que nesse tempo estamos negociando os princípios? O princípio sempre foi algo muito importante, extremamente necessário na igreja. Quando se perde os princípios, se perde os limites, é um perigo. A Bíblia nos mostra que Jesus ele foi provocado.
mas ele nunca respondeu ao pecado ou com pecado. A Bíblia nos mostra, irmãos, que ele foi injustiçado. Você já foi injustiçado alguma vez? Ele foi injustiçado, mas nunca abandonou a verdade. Vai para o tribunal, é condenado injustamente, mas eu não abandono a verdade. Não abandono a verdade. Mas eles estão me condenando errado. Eu não fiz isso. Deixe eles condenar. Mas a verdade precisa estar em você. Ele foi traído, mas ele nunca se tornou traidor. Infelizmente, na igreja tem pessoas que têm traído. Infelizmente. Traindo a liderança, traindo Deus, infelizmente. Ele foi ferido, mas ele, irmãos, não se deixou se tornar uma pessoa amarga pela ferida. Tem pessoa que ela é ferida e ela começa a se tornar amargurada, né? Com aquilo ali. Ele foi odiado, mas ele continuou o quê? Amando. Eles estão me odiando, mas eu continuo amando. Eles estão cometendo algo contra mim, mas eu continuo amando eles. Aleluia. Então Jesus foi testado, foi testado de todas as formas. Glória a Deus por isso. E uma das maiores da nossa sociedade é essa diferença, irmão, da imagem pública de um jeito e da imagem no privado de outro. Vivemos dias de, como nós temos falado aqui, dias, né, de filtros aí das redes sociais. Você coloca um filtro ali, você fica bonita, a pele fica toda arrumada, né? Filtros, mas glória a Deus por isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observa essa palavra sempre. Sempre. Ou seja, não ocasionalmente, sempre. Não quando é conveniente, é sempre. Não diante da multidão, mas sempre. Ou seja, a integridade aqui de Jesus, irmãos, é constante. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aleluia. Sua vida por inteiro para agradar, para cumprir os processo. Aleluia, o propósito. E isso é maravilhoso. Quando se tem o quê? Continuidade. Muitos de vocês que estão aqui, irmãos, vocês realmente estão aqui pelo sempre. Sempre aos pés da cruz, sempre aos pés do Senhor, sempre aos pés, irmãos, daquele, aleluia, que é o autor e consumador da nossa fé, sempre, 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 continuamente, aleluia. Vocês não abandonam, vocês seguem, vocês continuam, e isso é especial para todos nós. Mas, infelizmente, Jesus ele teve que confrontar muitos dos religiosos naquela época. E Jesus, apesar de ser muito amoroso com os pecadores, Jesus também ele teve que entrar nesse confrontamento com as pessoas que se diziam de Deus naquele período. E aí ele foi muito severo com os religiosos, que eram hipócritas. Pergunto por quê? Exatamente, irmãos, porque a hipocrisia ela é uma falsificação da integridade. Ela só aparenta, né? É a hipocrisia. E se nós observarmos, irmãos, os fariseus pareciam santo por fora. Não é verdade? Santo por fora. Mas estavam o quê? Corrompidos por dentro. Por isso Jesus declarou lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados. Jesus estava reafirmando ali, olha, a integridade não é parecer santo, é ser santo. Não é administrar a reputação que eu tinha falado com vocês, a reputação de vocês, é cultivar o caráter, porque eles trabalhavam com grande marketing naquela época, né, de reputação. Então, se eu vou jejuar,
Fazia todo o procedimento para mostrar que estava jejuando. Reputação. Se eu vou dar alguma coisa aos pobres, toca aqui, porque as pessoas precisam ver que eu estou dando aqui alguma coisa aos pobres. Essa era a estratégia o quê? Da reputação. Mas não era o caráter. Fazia para se aparecer. Tem pessoas que elas fazem para se aparecer. Não há verdade no coração. Não há intencionalidade correta no coração. Não há caráter correto no coração. Então, nós temos que tomar cuidado. E quando nós olhamos a cruz do Calvário, irmãos, é o maior teste de integridade que nós encontramos na história. Ali no ápice, irmãos, daquele momento, ali Jesus tinha poder, irmãos, para descer da cruz. Tinha autoridade para destruir todos aqueles acusadores, aqueles soldados que estavam ali. Tinha as legiões de anjos ali, irmãos, à disposição de Jesus. Mas o que acontece? Jesus, ele permanece fiel ao propósito da salvação, porque ele não estava ali diante das aparências das pessoas e daquilo que as pessoas quisessem que ele fizesse, porque muitos queriam que ele descesse da cruz, muitos queriam que ele manifestasse o seu poder na cruz, mas ele não fez porque tinha um propósito muito maior, que não era externo, era interno, era algo muito maior que as regiões celestiais, aleluia. E quantas vezes a gente está vivendo de aparência? Isso é o grande perigo. Para agradar pessoas. E às vezes nós não estamos agradando a Deus. Um texto aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Observa que a integridade de Jesus aqui, irmãos, custa tudo. Entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Vai custar a reputação dele, mas ele vai até o final. Vai custar, irmãos, o conforto dele, porque ele estava agora em grandes dores, e ele vai até o final. Vai custar o sangue dele naquela cruz sendo derramado por nós, mas ele vai até as últimas consequências. Custa a sua própria vida, porque ele vai custar algo. Vai ter um preço disso. Porque que tem preço é porque tem um valor. Se é valoroso, você valoriza também. Você, irmãos, que recebe algo, custou seu suor, a sua luta, você vai valorizar. Agora, aquilo que não te custou nada, muitas vezes você vai deixar de canto, você não vai valorizar. Mas aquilo que custou um preço, que você pagou o preço, aquilo ali para você, você sabe, tem um valor muito grande. Eu tive que lutar muito por isso, isso tem um valor para mim. E Jesus, irmãos, ele paga um alto preço agora, naquela cruz do Calvário. Por quê? Por causa de mim. Por causa de você, mas custou tudo. Tudo. A integridade custa tudo. Eu prefiro me manter íntegro, e isso tem que ser o nosso coração, do que me corromper e andar no caminho daquilo que não agrada a Deus. Eu prefiro fazer um sacrifício e andar em retidão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós encontramos a beleza do Evangelho do Senhor. Evangelho é nome de salvação, nós sabemos disso. Então, quando nós vamos aqui para Jesus, nós percebemos algo que também é constrangedor para nós. Todos nós falhamos e temos falhado. Todos nós tivemos momentos da nossa vida de indecisão, de incoerência. Falamos algo e não fizemos. Todos nós temos sendo alinhadas com o prumo de Deus. Mas, irmãos, Cristo, ele não veio apenas para ser esse nosso grande exemplo, irmão, de uma integridade suprema. Ele veio, irmão, para ser o nosso Salvador, o nosso resgatador. Jesus para que tirássemos nós da condenação, trouxéssemos para nós, irmãos, a oportunidade, porque nós iríamos morrer na nossa condenação, pela nossa culpa, pelas nossas falhas. Mas ele, irmãos, ele mostra diferente para nós. E por isso, a partir de agora, ele vai levantar homens e mulheres agora de um novo tempo, de uma geração apostólica, pastores. Agora chega o tempo que Jesus precisa mostrar agora que é exatamente por isso que ele morreu naquela cruz. Agora precisava dar continuidade. E aí chegamos no livro de Atos dos Apóstolos.
Aleluia. E encontramos homens comuns aqui, vivendo de forma extraordinária. Encontramos Pedro, João, Paulo, Barnabé e tantos outros aqui, irmãos, que eles não eram pessoas das melhores, mas o Senhor mostrou para eles que eles poderiam ser homens transformados por esse Cristo íntegro. Aleluia. E a integridade apostólica não começou, com certeza, nos apóstolos, mas começa em Jesus, dando o seu exemplo maior. E aquilo que nós vamos ver aqui, irmãos, na vida, por exemplo, de Paulo, é o reflexo daquilo que já havia sido perfeitamente manifestado por Jesus Cristo. Por isso, ao analisarmos a vida de Paulo, nós vamos encontrar aqui algumas verdades sobre integridade que vai chamar a atenção de cada um de nós. Vamos aqui ao texto da palavra de Deus, vamos falar um pouco aqui sobre a integridade apostólica. Amém, nesse momento, em nome de Jesus. Aproveitar alguns minutos que nós temos. Vamos lá, vamos ler aqui o texto. Nós vamos mergulhar um pouco a palavra de Deus agora. Atos capítulo 4, versículo 36, 37. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém. Obrigado. Olha só, querida igreja. Satanás sabia que se não pudesse destruir a mensagem daqueles homens, ele tentaria destruir os mensageiros. A mensagem não podia tocar, mas os mensageiros podiam tocar. Por isso, desde os primeiros capítulos aqui do livro de Atos, nós vamos encontrar ataques constantes contra a integridade daqueles que faziam parte da igreja do Senhor, da igreja apostólica. E Deus mostra, irmãos, lições que eu vejo como algo muito importante para nós, padrão da integridade apostólica. E o primeiro deles está aqui, nesse texto de Atos, capítulo 4. E nesse texto, irmãos, mostra exatamente aí, que logo após o final do capítulo 4, surge quem? Barnabé. Era um homem generoso. A Bíblia diz que ele vendeu um campo, uma propriedade, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Ele era generoso. Amém? E como é bom ter pessoas generosas na igreja, né, irmãos? Que ajuda a igreja, que vê as necessidades, está lá ajudando. E ele era um homem muito transparente. Às vezes está faltando transparência, mas ele é muito transparente. Ele pegou, vendeu tudo que tinha, colocou lá nos pés dos apóstolos. E um homem que não buscava reconhecimentos para si. Deixa eu tocar aqui agora uma corneta para que todos possam agora ter atenção do que eu vou fazer agora, porque eu estou com um bolo de dinheiro do campo que eu vendi, essa propriedade custa alto e agora eu vou levar ali aos pés do discípulo. Não, ele não busca reconhecimento. Ele vende a propriedade, entrega a oferta diante da igreja. Aqui não há espetáculo, irmãos. Aqui não há propaganda. Aqui não há manipulação. Não há autopromoção aqui não. Existe apenas algo, irmãos, que tem que estar no nosso coração. A sinceridade e a integridade. A sinceridade e a integridade. Barnabé estava fazendo aquilo ali, porque estava querendo dizer para Deus, Deus, eu também creio nesse projeto. E sinceramente, ó Deus, o que eu tenho eu te dou. Eu entrego isso a ti. E eu quero seguir essa jornada agora. Eu quero seguir essa caminhada agora. Mas quando, irmãos, nós encontramos agora e avançamos no texto em Atos capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre um casal, Ananias e Safira. E eles observaram, viram o reconhecimento de Barnabé diante dos irmãos. E eles decidiram fazer algo semelhante. E nós sabemos que eles fizeram. Porém, com uma diferença fatal. Fatal. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 5, versículo 2. E vamos ler esse texto. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também, sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Ok, obrigado. Querida igreja, aqui o texto
dessa palavra aqui, reter, aqui do original, do grego, vai significar, irmãos, desviar-se secretamente. Então, reteu parte do valor para si. Ou seja, eu desvio secretamente. Ou seja, apropria-se ocultamente. Retém de forma fraudulenta. Exatamente o que significa essa palavra reter aqui, do original grego. E o detalhe aqui que mais me impressiona é que essa palavra, irmãos, ela vai aparecer lá na Septuaginta. E quando ela aparece lá, ela vai descrever lá naquela condição do pecado de Acã. Lembra? Não vou citar aqui. Mas vocês vão lembrar. Acã tinha ordem expressa para não pegar nada. E ele desobedeceu. Ele pegou aquilo ali. Ele reteve aquilo ali. E a mesma vertente dessa palavra lá na Septuaginta conta aqui em Atos, neste capítulo. Então, observa só. Acã escondeu aquilo que devia ter sido guardado lá, não podia mexer. Deus falou para não mexer. Então, perceba que o problema aqui de Safira e Ananias, o problema, igreja, não era o dinheiro. Não era o dinheiro. O campo, irmãos, continuava sendo deles. A igreja não foi lá e tomou o seu campo, a sua terra, a sua propriedade. O problema era o dinheiro, o problema era o campo era deles. Eles poderiam ter entregue apenas uma parte. Não tinha problema. Vocês entendem? Eles poderiam vender o campo, falou, olha, a gente vai entregar parte também. Outra parte nós vamos ficar. Porque a gente quer uma segurança aqui, em uma emergência, alguma coisa, a gente quer ter uma certa segurança. Ok. Eles queriam a reputação de Barnabé, mas com um coração que sem ser íntegro. Eles queriam o prestígio, mas não queriam a mesma integridade. E esse foi o problema. Então, uma lição para nós, igreja. O primeiro inimigo da integridade apostólica aqui é o quê? É buscar a aparência. É o primeiro inimigo aqui que nós encontramos, irmãos, da integridade apostólica. Porque Satanás não podia atingir a mensagem, mas podia atingir os mensageiros. Então, eu vou agora o quê? Vou pegar eles naquilo que o coração deles tende. E Ananias e Safira tendiam o quê? Para viver uma vida de aparência. Né? Poderíamos tirar outras conclusões daqui, claro. Mas vamos nos atentar a isso aqui. Então, quanto mais se fala que a verdade é o problema. Porque eu vou me aparentar que eu estou fazendo a mesma coisa que e eu vou ficar bem na fita, como dizem aí, né? Mas quando a reputação se torna mais caráter, morre grande perigo. Então, irmãos, nós encontramos aqui nesse texto essa disposição do coração de Ananias e Safira de fazer isso. Nós temos um grave problema que muitas vezes está atingindo muitas pessoas. No entanto, essa integridade que nós estamos falando aqui, apostólica, ela vai rejeitar toda a vitrine, né? Toda a aparência, ela rejeita isso, porque ela é vivida de verdade. Ela vai rejeitar tudo que é errado. Então, observa. Por que Ananias e Safira faz aquilo? Para se aparentar. Para parecer que está fazendo a mesma coisa que Barnabé, mas não tinha integridade no coração. Será que nesses dias as pessoas estão fazendo a mesma coisa? Nós precisamos observar. Então, a integridade não é testada pela motivação. Ela também é testada no relacionamento que nós temos com finanças, com dinheiro. Tem muitas pessoas que é muito apegada ao dinheiro. E aí, exatamente, é o que nós encontramos aí em Atos capítulo 8. Porque observa o texto em Atos capítulo 8, lá no versículo 18. Vamos ler o 18 e o 19. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Olha o que estava acontecendo agora. Os discípulos estavam ministrando, pregando a palavra de Deus. Um certo homem chamado Simão viu aquilo ali, poder de Deus, glória de Deus. E Simão, irmãos, era um homem acostumado com o mercado de negociação.
Ele negociava as coisas. Ele acostumado ali ao poder humano, as pessoas em volta dele, acostumado, irmãos, com a compra da influência para poder se manter na posição que ele tinha. E ele observou que o derramamento do Espírito de Deus, ele pensou, opa, quanto custa isso? Quanto custa isso? E isso nos leva a entender, irmãos, a mentalidade que o mundo está influenciando dentro da igreja. Quanto que custa isso? Simão não compreendia, irmãos, que os dons de Deus não era mercadoria. O dinheiro, irmãos, não compra o poder de Deus. Observa aquela igreja em Apocalipse rica, abastada. O dinheiro não resolveu seus problemas. Espiritualmente estava um caos. Eles imaginavam que o reino funcionava, irmãos, como um sistema mundano. Com dinheiro, onde tudo tem um preço, onde tudo se compra e se paga, onde tudo é negociado. E em muitos lugares, infelizmente, está acontecendo isso. Se compra coisas dentro da igreja, amuletos dentro da igreja, e outras coisas, irmãos, que estão aí tentando de todas as formas distrair o povo. E é um perigo. É um perigo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas Pedro, irmãos, ele não vai reagir de forma contundente. E quando nós vemos Atos capítulo 8, versículo 20, Pedro, irmãos, ele disse que o teu dinheiro seja destruído contigo. Pois pensaste que poderias comprar o dom de Deus com dinheiro? Ou seja, Pedro, irmãos, ele não vai negociar. Pedro, ele não vai flexibilizar. Ele vai ser o quê? Ele vai ser ali duro no seu posicionamento. Ele confronta o pecado diretamente. E nesse episódio aqui nós encontramos, irmãos, um termo que se usa até hoje na nossa linguagem, sinomínia. E sinomínia é exatamente derivado, irmãos, desse homem chamado Simão. E sinomínia é usado para descrever compra e venda de cargos, posições e favores espirituais. Olha o que aconteceu em Atos 8 e o que reflete até hoje. E então a igreja apostólica aprendeu desde o início. A unção não está à venda. O poder não está à venda. O Espírito Santo não está à venda. Os dons não estão à venda. A graça não está à venda. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão tentando transformar tudo que é sagrado em produto. Olha o perigo. Ou seja, está reformulando a forma de comercializar as coisas. Aí transforma ministério em comércio. E aí o mundo está batendo na igreja hoje de forma violenta, porque a igreja deveria ser o testemunho de integridade, ela está agindo pior do que muitas vezes o mundo, infelizmente. Transformando, irmãos, influência ministerial em moeda de troca. A gente sabe lá em Brasília, igrejas que se trocam, irmãos, por favores pessoais no campo político. Mas a integridade apostólica, irmãos, ela continua declarando: o rei de Deus não pode ser comprado, nem vendido, nem negociado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Já passei o tempo, né, pastores? Só para a gente concluir. Atos capítulo 20, versículo 33. Ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Amém. Veio 34 também. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Irmãos, integridade apostólica, olha só sobre o sacrifício pessoal dessa integridade. Imagina a cena, Paulo levantando as mãos, a Bíblia está falando que ele está levantando as mãos aqui. Paulo está se despedindo agora dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele levanta as mãos. Talvez, irmãos, pela última vez. E os irmãos sabiam disso. E é um momento agora, com certeza, muito carregado de emoção. E Paulo está com as suas mãos levantadas. E Paulo está mostrando as mãos, irmãos, marcadas pelo trabalho que ele teve. As mãos que, durante anos, calejadas por construir tendas. E ele está mostrando as suas mãos. Então, Paulo, irmãos, nós sabemos que ele tinha o direito de receber o sustento ministerial. E ele nos ensina isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele fala sobre isso. Ele tinha o direito de receber isso. Mas, em muitas ocasiões, irmãos, ele abriu mão desse direito. Pergunta por quê? Porque ele queria, irmãos, remover qualquer obstáculo sobre o evangelho. Qualquer acusação que viesse, irmãos, a dizer que ele estava se aproveitando
do seu ministério para benefício próprio, ele queria tirar isso de cena. Em outras palavras, ele queria impedir qualquer tipo de acusação contra ele, apesar que pudesse ser falsa, claro, mas ele queria preservar a sua credibilidade. E daqui, irmãos, nós tiramos duas grandes lições da vida de Paulo. Uma delas, irmãos, que nós temos que olhar, que essa integridade, ela perpassa muito mais do que os fatos que são legais e autorizados, mas nós precisamos ter a consciência daquilo que realmente nós estamos fazendo diante do povo e das pessoas. E como nós podemos servir as pessoas de forma melhor. Então, a integridade, irmãos, ela não vai usar as pessoas, o rebanho, como benefício próprio. E Paulo sabia muito bem disso. E ele diz o quê? Que ele vai gastar sua própria vida pelas pessoas e pelo rebanho. Ou seja, ele usa seus próprios recursos, seus próprios instrumentos para cuidar das pessoas. E por isso, irmãos, aqui existe uma dimensão ainda mais profunda dessa integridade, que é aquilo que ninguém vê, aquilo que acontece dentro da nossa consciência, aquilo que acontece dentro de nós. E isso, irmãos, é tão poderoso que aqui a gente fala sobre a integridade na nossa consciência. E essa integridade na consciência, lá em Atos capítulo 24, versículo 16, diz: por isso também me esforço, para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo, ele faz essa declaração poderosa, sabe por quê? E o que ele diz? Eu me esforço. Esse eu me esforço aqui no grego, irmãos, está relacionado assim: eu me treino, eu me disciplino, eu sou rigoroso comigo, eu sou como um atleta olímpico. Então a integridade aqui não acontece por acaso. Paulo está dizendo, olha, eu treino a minha consciência, eu vigio as minhas atitudes, eu examino o meu coração, rapidamente a minha vida, quando Deus fala em mim, a integridade para mim é algo absoluta. E quando ele fala assim, a consciência pura, ele está trazendo a ideia o quê? Essa palavra consciência pura, ele está falando assim, eu não quero ser pedra de tropeço ou obstáculo para alguém. Eu não quero que tenha pedras nesse caminho. Por isso ele diz, levanta as mãos e fala, olha, eu trabalhei também. Vocês trabalharam, todos nós trabalhamos. Eu estou indo para um caminho agora, eu não sei se eu volto, mas o fato é, eu trabalhei, eu lutei, e eu não quis que nada manchasse esse evangelho que foi pregado aqui, aleluia, aleluia. Ele queria tirar todos os tipos de armadilhas ali ocultas, eu não queria tirar todo tipo de tropeço, para que eu pudesse chegar a Cristo. Paulo queria viver, irmão, de forma que ninguém encontrasse nele contradição em seu coração, na sua mensagem, na sua vida. E como isso é maravilhoso. E Paulo, irmãos, nos mostra que exatamente foi assim a sua vida. Por isso, quando a gente olha o contexto histórico da vida dele, algo nos impressiona. Ele sendo julgado pelo governador Félix, um homem conhecido por corrupção, por suborno, por manipulação política, interesses pessoais daquela época, enquanto Félix, irmãos, negociava seus princípios ali para se manter na sua posição de governo, de autoridade, Paulo permanecia inabalável em sua integridade, mesmo preso. Outro poderia tentar negociar com Félix e falar, Félix, eu sei que você também é bom de negociar, vamos negociar aqui a minha saída daqui. Quanto você quer? Então, o apóstolo Paulo e de Félix, ele sempre tentava ali se manter pela sua maneira de viver sem ser íntegro. E Paulo sempre estava ali vivendo, mesmo preso, íntegro na vida dele, porque Paulo temia perder a sua consciência limpa diante de Deus. Se nós que estamos aqui, irmãos, olhar para cada um de nós e observar como está a nossa consciência, nós temos que olhar e ver, será que a nossa consciência está limpa diante de Deus? Quem tem a consciência limpa, irmãos, não teme investigação. É ou não é? Quem anda na verdade não se assusta, irmãos, com a exposição dele. Estão falando contra mim. E quem vai viver na luz não vai ter medo das trevas, não, irmão. Não vai mesmo. Quando não há nada a esconder, não há motivo para ficar fugindo. E Paulo não precisava fugir. Se mantinha preso, e mesmo preso, Deus foi usando ele ali, aleluia, para ser uma grande bênção. Amém? Pode ser glória a Deus. Amém. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor. Amém. Estamos dizendo nessa parte.
a compreensão daquilo que Deus precisa na vida de cada um de nós. Uma vida correta. Deus, irmãos, não disse: você viu como Jó, ele é rico? Deus, irmãos, disse o quê? Você viu como Jó é íntegro.